Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou muito feliz, porque nós estamos em um momento de comemoração, de celebração, 13 anos debaixo da gestão do nosso casal pastoral, pastor Cláudio, Marcela. Quantas coisas preciosas nós temos vivido nesse tempo. Eu não sei há quanto tempo você congrega nessa igreja, mas eu cheguei um pouco antes desse casal e eu posso dizer que realmente eles são uma grande referência, são uma bênção para as nossas vidas e de fato nós devemos estar mesmo com o nosso coração conectado para que nós possamos provar de tudo aquilo que Deus derrama sobre essa casa espiritual, passando pela vida da nossa liderança, amém, queridos? E nesse mês de comemoração nós estamos entrando no tema honra e gratidão, e como esse é o primeiro domingo, nós vamos estabelecer algumas bases ou alguns fundamentos, mas eu quero te convidar a ficar com o seu coração conectado. Sabe, a gente costuma falar na Igreja Verbo da Vida que existem muitas pessoas correndo atrás das promessas do Senhor, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a intenção de Deus é que as promessas corram atrás de você e não você corra atrás das promessas. Mas para que isso aconteça é necessário você estar estabelecido nos princípios. Se você não estiver estabelecido nos princípios, você vai correr atrás da promessa e a promessa vai correr de você. Mas uma vez que você estiver estabelecido nos princípios, as promessas vão correr atrás de você e nada vai impedi-las de alcançar a sua vida. Amém, queridos? Então nós vamos comentar algumas coisas, vamos estabelecer algumas coisas e como eu disse, eu quero gerar a mesma expectativa aí no seu coração, não no Bruno, não no ministro, não na pessoa que está responsável por trazer a mensagem, mas naquilo que o Espírito Santo de Deus vai comunicar ao seu coração. Porque Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai falar: a minha pregação, a minha mensagem não está estabelecida em uma linguagem persuasiva de sabedoria, em algo com um alto poder de convencimento, mas em demonstração do Espírito de poder. Algumas pessoas acham que Paulo estava falando sobre sinais, mas se você estudar o texto, ele estava falando justamente a respeito da mensagem. Ele não estava falando de um sinal, ele estava falando que ele falava algo debaixo de uma inspiração do Espírito, e que o Espírito Santo que habita dentro de você vai conferir coisas espirituais com coisas espirituais, e vai ligar coisas, e vai startar coisas, e vai gerar rompimento e transformação na sua vida, amém, querido? Aleluia, glória a Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre honra e gratidão, e eu quero estabelecer aqui, colocar algumas bases. O que é honra? Na Bíblia nós vemos algumas palavras que foram traduzidas como honra, especialmente no Antigo Testamento nós temos a palavra hebraica, kavod, e no grego, no Novo Testamento, a palavra timé. Provavelmente a pronúncia não é essa, mas elas passam a ideia de o que seria honra: peso, glória, valor estimado, dignidade atribuída. Eu separei aqui uma definição de honra, que seria: honra é reconhecer o valor de algo ou alguém e responder com atitudes compatíveis, é atribuir peso espiritual, reverência, obediência ou generosidade como resposta. Aleluia. Qual é o propósito da honra? Alinhar o nosso coração com o reino de Deus, criar um ambiente onde Deus se manifesta, estabelecer cultura de reino em relação a Deus, às autoridades, os pais, líderes, à unção e ao povo. Amém? Eu acredito que se você está ligado, você já começou a aprender alguma coisa. Mas abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Provérbios e no capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9. É um texto bastante conhecido que fala sobre honra. Geralmente esse texto é bastante utilizado em momentos de dízimos e ofertas. Inclusive foi utilizado hoje pelo pastor Diogo em um dos cultos da manhã. Provérbios capítulo 3, versículo 9, vá lá comigo. Você chegou lá? Provérbios capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim: honra o Senhor com os seus bens. Perceba isso: honra ao Senhor
Como? Com os seus bens. Perceba que a honra, ela vai requerer de você uma atitude, amém? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E Ele vai trazer agora uma promessa para quem andou no princípio. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a Bíblia está falando que uma posição de honra, o caminhar em um princípio vai trazer como consequência ou como promessa para a sua vida um resultado de abundância, de fartura e de transbordamento, amém? Aleluia. Então nós temos aqui um texto claro, um texto chave, onde nós vemos a honra ligada a uma promessa específica da palavra. Agora, para que a gente possa entender a honra, a gente precisa também comentar um pouco sobre o que é a desonra. O que é desonra? Desonra é tratar como comum aquilo que é especial, tratar com familiaridade aquilo que deveria ser reverenciado. A desonra não anula o valor de alguém, mas pode te impedir de receber do que aquela pessoa carrega. Um exemplo de desonra foi o episódio que aconteceu lá em Marcos, no capítulo 6, onde o próprio Senhor Jesus Cristo não pôde fazer ali milagres em Nazaré. Por quê? Porque havia desonra. Trataram aquilo que era especial como comum, como algo familiar. Esse aí não é Jesus, nós já não conhecemos, ele não cresceu aqui no meio da gente. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo não pôde, diga comigo, não pôde. Não pôde realizar ali nenhum milagre, mas apenas fez algumas poucas curas. Agora, vá comigo para mais um texto, por favor, para depois a gente começar a caminhar sobre essas coisas. Está lá em Hebreus, no capítulo 13, por favor. Hebreus, capítulo 13, e versículo 17. Querido, deixa eu te dizer, se você se lembrar, se você se recordar, puxar aí na sua memória, inclusive eu estive ministrando recentemente, eu falei sobre isso, o Espírito Santo está construindo algo durante esse tempo para essa casa, para essa família local. Se você faz parte dessa igreja, isso é para você, você está sendo chamado e convocado para isso. Bruno, eu não sou dessa igreja, eu sou de outra igreja, eu sou um visitante, eu estou aqui como convidado. Saiba que tudo aquilo que é princípio da palavra está disponível para você andar sobre ele, amém? Isso não anula o fato de que há uma convocação específica para os membros dessa igreja local. Nós viramos um ano, fizemos uma mudança de estação, onde foi falado o tempo inteiro sobre consagração, sobre oração, sobre jejum, sobre tempo de expansão, sobre tempo de abundância, sobre um crescimento financeiro. Deixa eu te falar uma coisa, se você olha para algo como o nosso pastor Josias falou ainda agora, ele falou, olha, a meta são 2,5 milhões para comprar o terreno. E o que é isso para Deus? E talvez na cabeça de algumas pessoas houve um choque ali, porque você ouve 2,5 milhões e parece uma coisa muito distante, mas talvez possa ser que isso seja uma atitude de desonra no coração de alguém que pense dessa forma. Porque se Deus já disse, deixa eu te dizer uma coisa, tinham 12 espias. Dos 12 estavam crendo e 10 não. 12 estavam honrando a palavra, honrando a direção que vinha da parte de Deus. Outros 10 estavam em uma posição de desonra. Deus falou, mas e aí? Olha o tamanho do gigante, olha a dificuldade, olha como as cidades são fortificadas. Só que aqueles que desonraram tiveram resultado para a sua vida. E os que honraram, ainda que passaram por desafios, porque não quer dizer que você vai honrar o Senhor, que você vai se agarrar à palavra e tudo vai acontecer de uma maneira fácil. Desafio você vai ter, mas no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Ou seja, para aqueles que honraram, ainda que houveram desafios, ainda que passaram pela provação do tempo, tiveram que perseverar, e não foi uma semana, um mês, um ano, foram 40 anos, mas no tempo que passou, eles possuíram a promessa. Então, deixa eu te dizer uma coisa, quando alguém falar sobre 2,5 milhões como meta, começa a celebrar e começa a se alegrar, porque você faz parte disso. O que você deveria começar a considerar são os pequenos passos que estão diante de você, porque você olha para a escadaria e vê o 2,5 milhões lá em cima, mas para chegar lá no 20º degrau, você tem que passar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro, e talvez o primeiro seja o que o pastor falou lá no final do ano, que toda vez que você entrar naquele estacionamento, você vai pisar
vai lá e vai dizer, esse terreno pertence a gente. Agora, se você não está dando o primeiro passo, como é que você vai chegar no 20º? Palavras da salvação, aleluia. Você chegou em Hebreus capítulo 13? Eu quero que você não perca de vista que nós estamos falando aqui sobre princípios, e esses princípios estão entrelaçados. Você deve ter um coração com a facilidade de honra, de andar em honra. Isso diz respeito às autoridades, isso diz respeito aos seus pais. Você não vai ser alguém que honra a sua liderança local, mas não, meu chefe no meu trabalho eu não honro, mas não, meu pai e minha mãe eu não honro, porque afinal de contas não merecem, na minha história não fizeram por merecer. A Bíblia vai nos dar comandos e nós simplesmente devemos obedecer independente daquilo que a gente pensa. Amém? Então uma coisa vai se conectar com a outra o tempo inteiro. Geralmente quando uma pessoa tem dificuldade de andar em honra para um aspecto, é comum, é bem possível que ela tenha dificuldade para outros, porque a forma como você faz qualquer coisa é a forma como você faz tudo. Você não tem o hábito de arrumar a tua gaveta e o teu armário, provavelmente suas finanças vão estar uma bagunça. Geralmente é assim que funciona, é a forma como nós somos, são os nossos hábitos. Mas Deus tem te chamado nesse tempo para andar de maneira digna com a vocação a qual você foi chamado. Filho de Deus, representante do reino, amém? Hebreus 13:17 vai falar algo aqui, vai dizer assim, o escritor aos Hebreus: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vamos ler de novo. Obedecei aos vossos guias. E talvez você deve estar pensando assim agora: eu não tenho guia, que negócio é esse? Isso é de outra religião, o negócio de guia, não é não? Essa palavra guia aqui, você pode traduzir ela por líderes, pastores, aqueles que presidem, aqueles que exercem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Obedecei aos vossos guias. Obedecer é fazer o que alguém manda você fazer, independente da sua opinião, independente se você acha que aquela é a melhor forma. Amém? Obedecer aos vossos guias e sede submisso. Submisso é uma posição de coração. Não basta você simplesmente obedecer do lado de fora. Se o teu coração está cheio de rebelião, eu vou até fazer, mas eu fazia de outro jeito, porque eu acho que tem um jeito melhor. Ficou quieto de repente. Vamos lá. Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. A Bíblia te dá uma justificativa. Você vai obedecer e você vai ser submisso. Por quê? Porque ele é o cara. É isso que está dizendo aí? Porque ele só acerta e não erra. Porque ele não tem defeito. Porque ele é o... Vamos. Aleluia, glória a Deus. Porque ele não tem defeito. Porque ele só acerta. Não, a Bíblia dá uma justificativa. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Você deve obedecer e ser submisso por um simples motivo. O pastor, ele fala, de púlpito isso, então não tem problema eu repetir o que ele falou. Obrigado, meu irmão. Não tem problema eu repetir aqui o que o pastor já falou por diversas vezes. Ele fala, queridos, é um jeito dele de brincar, mais ou menos assim, querido, assim, vamos combinar, eu estou dando a visão, você veste a camisa, até porque quem escolheu estar aqui foi você. O pastor não escolhe quem vai se membrar na igreja. Você não preenche uma ficha que vai passar pelo RH para ver se você vai ser autorizado a participar da igreja ou não. O pastor não tem direito de escolher se ele quer você ou não. Se você decidir andar com ele, ele não vai dizer para você que você não pode. Então ele não tem direito de escolha, quem tem direito de escolha é você. Então nada mais justo do que quando ele der a visão a gente vestir a camisa. A Bíblia está dizendo, olha, obedecei e sede submisso. Por quê? Porque eles velam pela sua alma. Você não vai prestar contas pela vida do pastor. Você vai prestar contas se você foi suporte ou não para a vida dele. Porque a Bíblia está dizendo, e se a Bíblia está dando um comando, faz parte do seu chamado. Você deve servir a vida dos seus líderes para que eles possam prestar contas pela tua vida com alegria e não gemendo. Eu sempre falo isso dessa forma. Quando meu líder pensa em mim, como será que ele pensa? Que tipo de pensamento ele tem? Será que ai meu Deus, já vem aquela pessoa de novo. Pastor, isso não é para ser desse jeito, isso não é para ser desse jeito. Eu prefiro desse, não concordo com isso. Será que eu faço na vida do meu pastor? Fazer ele gemer? Ou será que ele pensa em mim e pensa, cara, que bênção até aquela pessoa na igreja. Aquela pessoa é fiel, ela serve, ela não escolhe lugar onde ela prefere estar, onde ela tem necessidade, ela abraça, ela veste a camisa, ela caminha com a visão.
Amém? Eu falei que é melhor andar no princípio para a promessa correr atrás de você, amém? Eu poderia aqui falar da promessa, querido, que a promessa vai te alcançar. Eu poderia falar um monte de coisa, mas a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que existem posições que nós podemos estar com o nosso coração onde Deus vai nos resistir. Eu não quero ser resistido por Deus. Pelo contrário, eu quero provar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, amém? E Deus está nos levando para um lugar de maturidade. E quando a gente começa a caminhar para esse lugar de maturidade, a nossa responsabilidade vai aumentar. Deixa eu te dizer, chegou o tempo, é tempo de você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É tempo de você pregar o evangelho onde quer que você esteja. É tempo de você prosperar de uma maneira sobrenatural e extraordinária. E essa ONG, esses projetos que nós vamos realizar, vão ficar pequenos. O terreno vai ser coisa pequena, porque nós vamos crescer e nós vamos possuir o lugar que Deus deu para as nossas vidas, como igreja local. Se Deus disse, vai ser. Que seja uma igreja de milionários então. Mas nessa trajetória nós vamos andar na totalidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Enquanto eu meditava a respeito disso, claro que isso também está muito forte no meu coração. Eu tenho lecionado nesse módulo agora no Rema a matéria Atos dos Apóstolos, e a gente passa em alguns contextos. E o Senhor me fez refletir sobre algumas coisas em relação à honra e desonra. Porque quando você olha para a história da igreja primitiva, existem algumas coisas que acontecem ali muito interessantes, né? Nós vemos, por exemplo, o caso dos apóstolos que andaram com Jesus, que eram judeus. E isso me faz voltar um pouquinho mais na história. Se você parar para analisar, os judeus, desde Abraão até a época de Jesus, foram aproximadamente 2000 anos. 2000 anos, onde o povo judeu era o povo da aliança com Deus, era o povo que se relacionava com Deus, é o povo que tinha a palavra de Deus, amém? Se outro povo quisesse ter aliança com Deus, podia ter? Não, eles tinham que ser o que a Bíblia chama, ou que a gente percebe, né, pelo contexto bíblico, histórico, tinha que ser judaizado. Eles se tornavam prosélitos, pessoas de outros povos que queriam ter um relacionamento com Deus, uma aliança com Deus. Eles tinham que circuncidar segundo a lei de Moisés e guardar a lei de Moisés, e então eles poderiam ter uma aliança com Deus, amém? Agora perceba a religiosidade, a sua condição intelectual. Eles ficaram tão acostumados com a tradição e com o jeito que as coisas tinham que acontecer, que quando o próprio Deus, que eles veneraram, o seu povo, por 2000 anos, quando o próprio Deus se manifestou diante deles em carne, eles desonraram a presença de Deus. Porque as tradições, a forma como eu estou acostumado a pensar, porque eu não gosto do jeito que aquele ministro entrega a mensagem, porque eu não gosto esse jeito novo eu não prefiro, eu prefiro aquele outro. Quando a gente se limita a um contexto, a um ritual, a uma capa de religiosidade, a gente vai ser tentado a cair em desonra. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. O próprio Deus que eles adoraram e veneravam, o Deus que abriu o mar vermelho, que os livrou das mãos dos egípcios, que os fez vencer tantas batalhas, estava diante deles e eles não reconheceram. Eles perderam a oportunidade da visitação por causa de uma posição de desonra. E eles não só desonraram ou deixaram de reconhecer, eles mataram aquele que veio para os salvar. E aí você pode pensar, poxa, mas isso aí é o caso do judeu, do fariseu, isso aí não tem nada a ver comigo. Querido, a gente tem que guardar o nosso coração o tempo inteiro. Deus quer nos levar para um lugar de experiência, intimidade com Ele, onde a sua teologia não vai ficar de pé. Eu declaro em nome de Jesus, nesses dias vindo sobre você, uma unção nova, você tendo novas experiências, você não sendo limitado ao tempo e ao espaço. Não importa se você vai estar andando na rua, se você vai estar dentro de um trem, se você vai estar na fila do banco, se você estiver ligado no reino do Espírito, Deus vai se manifestar na sua vida com a presença gloriosa, trazendo respostas para você. Você não precisa estar num culto para receber uma resposta, você pode ter uma vida de intimidade com Ele. Ei, Deus está nos chamando para celebrar uma nova estação, uma estação de maturidade, uma estação de crescimento, uma estação onde você testemunha um Cristo vivo. Como diria o pastor Benny Liebscher, às vezes estamos querendo gritar a plenos pulmões e convencer o mundo de que Jesus é o Cristo. Ei, existe um poder sobre você que te capacita a testemunhar que Jesus Cristo está vivo, com poderes, sinais, prodígios, milagres. Porque esses sinais seguirão aos que
Aos pastores? Profeta, mestre, o evangelista, né? Esse anda nos dons de poder. Os sinais vão seguir o evangelista, é isso? Os sinais vão seguir a quem? Em meu nome, nem é no nosso nome, é no nome dele. Nós vamos fazer tudo o que ele disse que nós vamos fazer. Vamos curar os enfermos, vamos orar, as pessoas serão salvas e serão cheias do Espírito, amém? E a gente tem que ter muito cuidado, queridos, porque no caso dos apóstolos, eles eram judeus, eles se converteram, eles se tornaram igreja, mas mesmo os apóstolos caíram no laço da religiosidade. Olhe para o caso de Pedro, porque na cabecinha deles, eu não sei se você já estudou o livro de Atos com profundidade, mas Atos, do capítulo 1 até o capítulo 11, os gentios não receberam o evangelho, apenas o caso de um etíope eunuco, lá em Atos capítulo 8 no final, em Atos capítulo 10, o episódio de Cornélio, que Pedro, a contragosto, foi lá pregar para ele. Mas a Bíblia vai ensinar só lá em Atos 11 é que o evangelho começa a ser pregado para os gentios, porque a religiosidade dos judeus cristãos estava impedindo eles de enxergarem aquilo que eles deveriam fazer. Eu declaro em nome de Jesus nesse tempo uma honra santa se levantando no seu coração, no seu dia a dia, aonde você estiver. Não vai haver limites para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Sabe, nós vemos o caso ali de Pedro. Pedro era um apóstolo de Jesus. Pedro foi batizado no Espírito Santo. Ele passou por uma grande transformação. O Pedro que negou a Cristo por 3 vezes, agora foi batizado no Espírito Santo, pregou a palavra, 3.000 pessoas se converteram. Daqui a pouco foi lá no templo da Porta Formosa, curou aquele coxo, pregou de novo, mais 2.000. Em um período curto de tempo, mais de 5.000 pessoas foram acrescidas à igreja daquela época, mas eram todos judeus. A religiosidade de Pedro ainda não estava deixando ele enxergar os gentios. Nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 10, um episódio onde Pedro está com fome, está orando, e lhe sobrevém um êxtase. E o êxtase é um tipo de visão onde os seus sentidos físicos são suspensos. É como se você apagasse ou desmaiasse, e você tem aquela visão. Foi o que aconteceu com Pedro. E na visão de Pedro, registrada lá em Atos, capítulo 10, depois você lê com calma, a gente não vai ler por uma questão de tempo, amém? Eu brinco que quando acontece isso, eu uso a versão Bruno César, revista atualizada e acelerada, para poder a gente conseguir caminhar bem. Mas Pedro estava dentro daquele contexto, e ele teve uma visão de um lençol sendo descido pelas 4 pontas, com todo tipo de animais sobre aquele lençol. E aí sabe o que aconteceu? Ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. A resposta de Pedro: de maneira nenhuma, Senhor, porque eu jamais vou comer uma coisa impura. Ele sabia que era Jesus. Quando você, no rema, você aprende na matéria caráter de Deus. Quando você vê na Bíblia Senhor, você está lidando com Cristo, amém? Ele é o Senhor, Deus é o Pai, Jesus é revelado como o Senhor. E Pedro, naquele episódio, ele fala: de maneira nenhuma, Senhor. Sabe o que Pedro estava dizendo? Ele estava desonrando a instrução de Deus. Ele era crente, cheio do Espírito. Naquele momento ele já tinha ganho mais de 5.000 pessoas para Jesus. Naquele momento ele já estava andando em prodígios, sinais e milagres, ao ponto dele passar pelos lugares e as pessoas levarem os enfermos, colocar para a sombra dele, passar pelas pessoas e elas serem curadas. Mas mesmo andando nesse nível de poder e de glória, a religiosidade de Pedro estava impedindo ele de honrar a unção e a instrução do próprio Senhor. De maneira nenhuma, Senhor. E a Bíblia vai dizer que isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes Jesus disse para ele: mata e come. Ele disse: não, a minha religião não permite, Jesus. Senhor, tu está doido? A minha religião diz que não. Tu diz que sim. Tu acha que eu vou seguir você ou a religião? Você ou o ritual? Você ou a forma como eu estou acostumado a fazer? E ele não obedece. Pensa que acabou aí? Depois que ele acorda do êxtase, ele começa a pensar o que estava acontecendo. E vão chegando homens próximos da casa onde ele estava, para chamá-lo para ir à casa de Cornélio, com uma instrução divina, que apareceu um anjo para Cornélio, falou para ele mandar os caras lá. Quando esses homens estão chegando, o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer: e disse o Espírito Santo a Pedro: Pedro, estão aí chegando 2 homens, eu os enviei, vá com eles em nada duvidando. Os caras batem na porta, aí Pedro chega lá, olha para os caras: quem são vocês? De onde vocês vieram? Vocês estão me procurando? O que vocês querem? Religiosidade é um prato cheio para desonra. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente ficar ligado, para não tratar como comum aquilo que é especial. Cada culto, cada momento de oração, cada momento de apelo,
cada estratégia que a nossa liderança trouxer, nós não vamos agir como desonra, nós vamos honrar, nós vamos abraçar e nós vamos caminhar no nível de poder, glória e unção que Deus tem tido para a gente. Nós vamos prosperar, nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus já determinou a nosso respeito. Depois você fica como exercício, você vai ler o capítulo 10 e 11 de Atos, lá na sua casa. Eu sei que você ama a Bíblia, né? Eu sei que você já lê a Bíblia todo dia, mas fica o exercício aí, depois você lê pelo menos esses 2 capítulos, porque a coisa foi bem complexa. Com muito custo, Pedro não foi com os caras, fez os caras dormirem lá e foi no outro dia, e aí chegou lá na casa de Cornélio. Quando ele entrou, diferente de todas as pregações que ele fazia antes, quando ele ia pregar para os judeus: amados irmãos israelitas, o Deus de nossos pais ressuscitou a Cristo e tal, e aquela coisa toda, sendo perseguido pelos judeus. Mas quando ele entrou na casa de Cornélio, a primeira coisa da mensagem dele: olha, vocês bem sabem que não é permitido um judeu entrar na casa de outra raça. Vocês sabem que não era nem para eu estar aqui, né? Mas fala aí, o que vocês querem? Aí eles começam a contar e Pedro vai pregar. E é interessante porque enquanto vemos uma prática na igreja primitiva de quando alguém recebia a palavra, eles iam lá e impunham as mãos sobre as pessoas para receberem o batismo no Espírito Santo, e eles fizeram isso até com os samaritanos, em Atos capítulo 8, que eles tinham problema. Na casa dos gentios, penso eu, Bruno, que o Espírito Santo pensou: Pedro está querendo complicar o meu trabalho. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 44 de Atos capítulo 10, que ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre os da casa de Cornélio, e eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, ao ponto de Pedro e os judeus olhar e falar: como é que a gente vai impedir de batizar esses caras depois deles terem recebido a mesma coisa que a gente? Pensa que acabou aí? Não acabou aí não. No próximo capítulo de Atos, parece novela mexicana, né? Mas está lá, no livro de Atos. No próximo capítulo de Atos, em Atos capítulo 11, Pedro volta para a igreja de Jerusalém, que era a igreja de judeus. E aí, qual é o papo que acontece? Pedro, que bênção, tu foi na casa dos gentios, eles receberam a palavra de Deus, glória a Deus. Não, a Bíblia começa dizendo que quando Pedro chega, os irmãos que eram judeus, chegam: Pedro, você entrou na casa de gentios e comeu com eles? Aí Pedro vai repetir tudo o que aconteceu em Atos capítulo 10. É mais ou menos assim: Pedro vira para ele e fala assim: não, gente, olha só, deixa eu contar para vocês como é que foi. Primeiro, teve uma visão super estranha. O Senhor mandou comer carne de animal que a lei diz. Eu falei: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer. Já para começar. Depois o Espírito Santo mandou eu ir com os caras. Eu não fui, esperei. Cheguei na casa dos caras e falando: não era nem para eu estar aqui. Eu tentei de toda maneira impedir, mas não deu. Deus quis fazer. Eu estou parafraseando, óbvio que não foi assim, mas Pedro ficou se justificando, até que no final eles vão dizer, aí eles reconheceram: não, glória a Deus, os gentios também receberam. É mais ou menos assim, religiosidade, sabe? Nós não seremos uma igreja religiosa, nós vamos crescer, mas nós vamos ter atenção nos processos, nós vamos andar em amor, nós vamos estender as mãos para aqueles que vão chegar, nós vamos ser uma extensão, não vai ter meninice no nosso meio, negócio de que, porque eu faltei à igreja, ninguém lembrou de mim. Não, você vai ser aquele que se conecta com a sua liderança, que dá satisfação, que dá ciência, que puxa para perto, que deixa ser apacentado. Nós vamos avançar e nós vamos fazer grandes coisas. Amém, irmãos? Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa? E eu separei algumas coisas aqui. Como se manifesta a honra? Obediência. Repita comigo: obediência. O Senhor Jesus Cristo, em João 14, 21, ele diz: aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa palavra guardar é a palavra teriú do grego. É uma palavra que significa atentar cuidadosamente, ou atender cuidadosamente, honrar. Eu só honro aquele a quem eu obedeço. Um dos frutos da honra na sua vida vai ser obediência e submissão. Eu vou te falar, querido, que oportunidade, que privilégio de nós estarmos numa casa espiritual como essa. Eu sou grato demais, eu não sei você, mas eu sou grato demais, amém? Então, obediência. Outra forma, generosidade. Nós lemos o texto que diz: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então uma das maneiras de honrar é semear, e nós somos uma igreja generosa, e é justamente o fato de nós sermos generosos que vai abrir as portas para que nós possamos prosperar, andar em abundância, em fartura, em um transbordamento, amém?
Nós não vamos deixar de andar nos princípios bíblicos. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6, que nós devemos fazer participante de todas as coisas boas aqueles que nos instruem. Enquanto no mundo eu seguro o dinheiro é só para mim, eu não passo para os outros. Na cultura do reino nós somos generosos, nós semeamos. Deus vai te inspirar a ofertar em pessoas que estão ao seu redor. Deixa eu te dizer, tem pessoas aqui no nosso meio que eu tenho certeza estão passando por grande dificuldade financeira. Talvez tenham pessoas que possam estar no nosso meio passando por uma dificuldade para poder fazer compras, para atender uma necessidade. Não é que a pessoa seja uma pobrezinha, mas ela pode passar por um momento desafiador. Quantas pessoas não passam? Ei, seja você um farol de Deus para alcançar a vida dessas pessoas. Seja você inspirado, e às vezes não é por quantidade não, começa com pouco. Ei, eu já falei para você, o degrau do 20º andar está lá, 2,5 milhões. Por que não você não poderia dar sozinho uma oferta de 2,5 milhões? Começa a crer, começa a dar oferta de R$2. Se você não der de 2, você não vai chegar na de 2 milhões. Então começa a se mover, porque Deus trabalha com a gente de uma maneira gradativa, de uma maneira gradual. Se você não ora por uma dor de cabeça, como é que você vai querer orar por um câncer? Se você não ora por um resfriado, como é que você vai orar para uma pessoa levantando a cadeira de rodas? Agora, começa a se mover na direção do que Deus já disse para você fazer, e você vai ver os resultados na sua vida. Amém, querido? Então a generosidade, ela faz parte, e ela vai ser uma porta de acesso para vivermos grandes coisas a respeito de finanças. Uma outra forma da honra se manifestar é uma postura de serviço. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 vai dizer: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Perceba que honra não é só para com aqueles que estão acima. A Bíblia diz para nós nos submetermos uns aos outros. Você precisa aprender a honrar a pessoa que está do seu lado. Um bom exercício para a gente começar a orar mais uns pelos outros, sabe? A gente precisa começar a mover. Eu creio, querido, numa igreja que ora. Uma igreja que ora diariamente. Ei, deixa eu te falar. Começa a andar nisso como um exercício pessoal. Ore diariamente, ore pela sua liderança da igreja local, ore pelas pessoas que congregam com você, pela igreja, ore pelas autoridades, ore pelos políticos, ore por todo mundo. Deixa Deus usar a sua boca para transformar a atmosfera onde você está inserido. Amém? A sua oração tem poder. Glória a Deus. Então essas são algumas formas. Outra é reconhecimento e submissão à autoridade. Eu já falei alguma coisa. Agora eu quero que você vá comigo, por favor, lá para o texto de Filipenses, no capítulo 4. Óbvio que não daria para eu concluir tudo que a gente poderia falar sobre honra e gratidão em uma noite, em uma tarde, né? Mas eu queria passar em algumas coisas com vocês. E eu creio que com aquilo que a gente está tocando, o Senhor vai ter ferramenta suficiente para gerar grande transformação na sua e na minha vida, amém? Filipenses capítulo 4 e versículo 6, você chegou lá? A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com o quê? Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho isso aqui interessante. Enquanto eu estava estudando, esse texto fala especificamente sobre ações de graças. E eu estava estudando e eu estava vendo que no grego, nas palavras originais, a palavra graça, a palavra dar de gratidão e dar graças, elas estão completamente entrelaçadas. Na verdade, uma é derivada da outra. A palavra graça seria charis, né? A pronúncia provavelmente não é essa. O Rodrigo, que é o perito do grego aqui da nossa igreja, é o charis, e as outras duas são eucaristia e eucaristio, ou tel. Essas palavras, elas estão entrelaçadas. Por quê? Porque na realidade a graça é aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Eu separei aqui uma frase, deixa eu pegar aqui para eu poder falar para você de maneira exata. Graça. Tudo que vem de Deus é graça, e tudo que volta a Ele deve ser gratidão. Porque a gratidão ou ações de graça são um resultado em cima daquilo que eu já recebi.
Deixa eu dizer uma coisa, Deus não vai fazer por você mais do que aquilo que Ele já fez, no sentido de que tudo que você precisava era Cristo, e Ele já foi para a cruz do Calvário, Ele já pagou o preço, Ele disse, está consumado, o trabalho dele já está feito. O que nós fazemos agora? Nós provamos medidas maiores de algo que já foi conquistado pela fé, amém? E qual é a nossa posição em relação a isso? É gratidão, é um coração grato, são ações de graças. E aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo está escrevendo justamente sobre isso. O que chama a atenção é que nesse momento o apóstolo Paulo ele estava preso. Se você estudar a história do apóstolo Paulo, ele passou por prisões, naufrágios, foi espancado, açoitado. Tem um episódio específico que chama a atenção porque também está associado à gratidão, ao louvor a Deus. Quando Paulo e Silas são presos, lá em Atos no capítulo 16, eles levam uma coça e são presos em uma prisão, têm os seus pés amarrados, e a Bíblia vai dizer que à meia-noite eles louvavam ao Senhor, porque eles não permitiam que a condição natural, o contexto ou a circunstância definissem a posição de coração deles. Eles sabiam que eles já tinham recebido em Cristo, que é maior do que tudo que possa haver nessa vida, e isso os fazia permanecer numa condição de gratidão. Então eles tomaram a coça, porque estavam fazendo o que Deus mandou fazer, estavam lá amarrados. O que eles fizeram? Ficaram resmungando? Não, inclusive a gratidão é uma das coisas que vai te livrar de andar em religiosidade e em murmuração. Eles tiveram um coração grato. O que eles começaram a fazer? Começaram a adorar e a louvar, em uma intensidade tal, que os companheiros de prisão estavam todos ouvindo. E o que Deus fez? Ele se moveu de maneira extraordinária. Os fundamentos da prisão foram abalados, e todas as portas se abriram. Meu irmão, que coisa extraordinária. Sabe de uma coisa? Isso me ensina que quando nós temos um coração grato, quando nosso coração está conectado no lugar certo, um coração que honra a presença, um coração que honra a Deus, que honra os princípios da palavra, vai me colocar numa posição de gratidão e vai mover a mão de Deus em meu favor. E isso vai fazer com que não somente eu seja livre e passe por grandes livramentos, mas todos aqueles que estão ao meu redor. E isso vai servir como testemunho da glória de Deus. Foi exatamente o que aconteceu lá em Atos. Afinal de contas, o carcereiro e a sua família foram alcançados e se converteram por causa desse grande milagre que Jesus fez na prisão, amém? Agora aqui Paulo está escrevendo à igreja de Filipos e ele está preso novamente. Ele começa na sua carta dizendo: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está ensinando para aquele povo, e ele está preso, mas ele está em uma condição de alegria e gratidão. E ele vai dizer no versículo 6, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Agora tem um resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem um lugar em Deus para você que a preocupação não te para, o desafio não te para. Querido, deixa eu te dizer, a palavra é a verdade. Não importa o tamanho da pressão, pode dar sangue na canela. Se o teu coração estiver no lugar certo, você está guardado. Tem livramento para você, tem unção para você, tem um Deus que já venceu a morte. O mundo aí fora fala, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Quem foi que disse que não tem jeito para a morte? O meu Senhor venceu a morte. E Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele não para aqui, vá comigo para o versículo 10, ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está falando? Ele estava preso, ele já tinha passado por algumas situações de necessidade, mas tinha um povo aqui que honrava a vida de Paulo, e honrava com atitudes, inclusive com ofertas. É disso que ele está falando aqui no contexto, amém? E ele está falando assim, olha, eu não estou falando isso por causa de nada demais não, porque vocês já tinham me honrado essas outras vezes. Ele vai dizer no 11, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Quer saber de uma coisa?
Necessidade, pobreza, falta, abundância, isso para mim é só circunstância. Isso não muda quem eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. 13. Tudo posso. Diga comigo, tudo posso. Naquele que me fortalece. Aleluia. Você pode tudo. Agora coloca teu coração na sintonia certa. Um coração que anda em honra, que anda em gratidão, que se move. Mas ele vai continuar, 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. 17, vai para o 17. Não que eu procure o donativo, a oferta de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deixa eu te falar algo aqui, porque isso aqui é poderoso demais. Paulo começa a ensinar, não fica se preocupando. Ei, pede ao Senhor e já começa a agradecer, tem um coração grato. Agora ele está falando com um povo que honrava a vida da liderança, honrava aquele que carregava a visão, amém? E eles se conectavam com as suas ofertas, eles chegavam junto, eles estavam ali fazendo parte. Paulo falou, eu não estou preocupado com a oferta de vocês não, porque tem algo que vai aumentar o crédito de vocês, e não é aqui na terra, é lá no céu, porque as ofertas de vocês, as atitudes que você tem tomado, têm subido para Deus como um aroma agradável. Eu creio, irmão, nós vamos prosperar. Agora lembra disso, a tua finança, a forma como você administra o seu recurso financeiro, tem que subir para Deus como um aroma agradável. Você não vai andar como o mundo que é mesquinho, você não vai andar como o mundo que anda com a visão de egoísmo, não. Você vai andar na visão do reino, uma visão de honra, uma visão de quem é generoso, de quem semeia. E aí Paulo vai virar para esses irmãos e vai dizer no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não vai ter falta no nosso meio, não vai ter escassez no nosso meio. Essa igreja vai prosperar. Existe uma visão que já foi lançada, já foi profetizada. Eia, subamos e possuamos a terra. Eu quero te convidar, querido, a ficar ligado. Vai pisar no estacionamento, ei, começa a dar os passos. Isso nos pertence, esse terreno é nosso. Nós vamos caminhar. Ei, vão vir tempos para frente de grande provisão e abundância. Fica ligado para como os judeus não ficar a quem perdeu a oportunidade da visitação. Não, diga, eu vou receber tudo. Diga de novo, eu vou receber tudo. Aleluia, obrigado, Pai. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.